Olá, hoje na nossa aula a gente vai falar sobre adorar a Deus com a nossa vida. Adorando a Deus com toda a nossa vida. Eu me lembrei do salmista, quando ele fala assim, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? E às vezes a gente fica tão constrangido, sabe? A gente fica tão feliz e tão grato por tudo que Deus faz, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, que a gente se coloca nessa posição do salmista. O que eu posso dar ao Senhor? Por tudo que Ele tem colocado na minha vida, por toda a salvação, sabe? Por todos os presentes, por tudo aquilo, pelo seu próprio caráter que se manifesta na nossa jornada. O que a gente poderia dar? E às vezes a gente não vê, sabe, coisas que são suficientes para retribuir. A gente olha e a gente pergunta, o que eu posso fazer? O que eu posso retribuir? E a gente pode retribuir com a nossa própria vida, adorando a Deus com a nossa própria vida. A vida de Deus já está dentro de nós quando nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, a gente é feito nova criatura. Então, como que a gente pode responder a Deus? Responder com a própria vida dele que está na gente, sabe? A gente pode responder a Deus com tudo aquilo que ele tem nos dado. Como retribuir? Retribuir a ele com aquilo que ele tem colocado na nossa vida. E a gente pode retribuir, a gente pode agradecer, a gente pode falar, a gente pode fazer várias coisas no nosso dia, pequenos atos. É claro que os grandes atos também vão acontecer, mas é importante a gente começar do pequeno. Retribuir a Deus com aquilo que a gente tem é muito importante. Então nós vamos falar sobre adorar a Deus com a nossa vida. Não é parte dela, mas tem que ser toda a nossa vida. Espírito, alma e corpo. Tem que ser todas as áreas da nossa vida. Seja em casa, família, seja no trabalho, seja quando a gente estiver fazendo coisas simples na rua. Então, adorar a Deus com toda a nossa vida é adorar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, em toda a nossa jornada. Seja no levantar, seja na hora que a gente vai dormir. E aqui, a gente vai ler em 1 Pedro 2,9 sobre quem nós somos. Olha só, o que Deus diz sobre nós? Vocês sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, nós somos sacerdotes de Deus, nós somos uma geração dele, nós pertencemos ao Senhor. Em Cristo, nós temos uma nova realidade e é a partir dessa nova realidade que a gente adora a Deus. É uma nova posição, é um novo tempo e é nessa posição de sacerdotes do Rei que a gente adora ao Rei. E como é que a gente pode adorar a Deus? Em quais aspectos da nossa vida? Como que a gente pode fazer isso de forma prática? Primeiro, com toda a nossa vida. E a gente vai ver aqui 1 Pedro, você pode pegar sua Bíblia aí se você quiser, pode sublinhar, medite na palavra de Deus, sabe? Não passe pelos versículos de forma normal. Os versículos que estão aqui são a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Então, quando você for pegar a sua Bíblia, sublinhe, leia, medite, não fique no raso, vá para águas profundas. Então, abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro 2, a gente vai ler no 11, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, de vós absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Sejam exemplo no vosso comportamento para os gentios, para que naquilo que vocês falam, aquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando que é mal, ao observarem as suas condutas boas, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. E aí no versículo 15, porque a vontade de Deus é que praticando bem, caleis a ignorância dos insensatos. Então, quando a gente pratica a palavra de Deus no nosso dia a dia, a gente escolhe a vontade de Deus nos pequenos atos, a gente está mostrando para o mundo quem Deus é. A gente está primeiro adorando a Deus e mostrando para os incrédulos que há um Deus todo-poderoso que salva, que capacita, que nos ajuda, que nos auxilia, nos instrui, nos capacita a andar nessa terra de forma equilibrada, de forma justa. No seu dia a dia, lembre-se que você foi chamado a adorar a Deus nas suas práticas diárias, na sua jornada com pequenos atos. E a gente, em tudo que a gente for falar também, é importante que Deus seja exaltado. Quando a gente liberar palavras, que elas não sejam palavras ao acaso, ou palavras que saem espontaneamente de qualquer jeito, sabe, pela carne. A
A gente precisa meditar naquilo que a gente fala. A gente precisa declarar o céu na terra. Nós estamos aqui como embaixadores. Você é sacerdote do rei. Então, adore a Deus com as suas palavras. Adore com as suas ações. Adore com as suas palavras. E aqui, a gente vai ler em 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos e séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém fala, então quando a gente for falar, que a gente fale de acordo com a palavra de Deus. Que saia da nossa boca palavras que construam vidas. Quando a gente declara bênção sobre a nossa casa, quando a gente elogia os filhos de Deus, a gente está exaltando o próprio Deus que criou os seus filhos. Nesse tempo, use sua boca para dirigir a sua vida para o bom caminho, para o caminho certo. Use a sua boca para exaltar a Deus. Às vezes é muito fácil a gente reclamar, sabe? É tão fácil a gente concordar com esse mundo. É tão fácil, é tão mais fácil a gente concordar com a carne que fica gritando. Mas não vamos para o caminho mais fácil, vamos para o caminho certo, o caminho da verdade. Vamos esmurrar a nossa carne mesmo e declarar aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa casa, sobre circunstâncias difíceis. Use a sua boca em cada momento da sua jornada para glorificar a Deus, para declarar. Quando você declara a palavra, você está glorificando ao Deus da palavra. Quando você declara a verdade e anda na verdade, Deus está sendo exaltado na sua vida. Nos pequenos atos, haja de acordo com a verdade, fale de acordo com a palavra. Então, como que a gente pode adorar a Deus com a nossa vida? Com as nossas boas ações. E aqui, em Mateus 5,16, está escrito assim, você pode abrir aí sua Bíblia se você quiser. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Você fica contente com isso? Você pode imaginar que você andando sobre a face da terra, você fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, tendo boas obras, porque Deus nos chamou para boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas a partir da salvação pela graça mediante a fé, nós somos capacitados pela graça de Deus a viver boas obras, a praticar aquilo que é a vontade de Deus. E aí você fica feliz em poder perceber que as suas boas obras podem mostrar para as pessoas que há um Deus justo e fiel, libertador, salvador. Você pode se alegrar nisso, que naquilo que você faz, às vezes de forma simples, sabe, ao abençoar alguém, ao dar um presente para alguém, sabe, ao perdoar, essas suas obras estão mostrando para as pessoas quem Deus é. E às vezes alguém que é perdido, aquele que não está salvo, que não conhece a Jesus, vai ver as suas obras e vai reconhecer, tem um Deus na vida daquela pessoa e eu quero esse Deus. As nossas boas obras exaltam a Deus e mostram para as pessoas quem Deus é. Você é chamado nesse tempo para ser luz nas trevas. Levante-se e resplandeça a glória do Senhor que já está sobre você. Levante-se nesse tempo para praticar a verdade. Porque afinal, o que adianta a gente ouvir a verdade, falar da verdade e não praticar a verdade? Fica incompleto, não é? É até assim, estranho. Imagina uma pessoa que fala uma coisa, mas daqui a pouco seus atos são totalmente contrários àquilo que se diz. Deus nos capacita. Deus, o seu poder nos capacita a pensarmos, andarmos, falarmos. É ação completa, é o combo. Neste tempo, tenha relacionamento com Deus de forma íntima e profunda, ao ponto de você ser impactado para impactar. Não dá para impactar outras vidas se antes nós não formos impactados. Seja impactado pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. E então se posicione para ser luz nas trevas. Brilhe a sua luz diante dos homens. Brilhe a sua luz na sua casa, na sua família. Sua família é um bem que Deus te deu, é um presente para você cuidar, amar e para você revelar a luz do Senhor que está sobre a sua vida. Então, a gente adora a Deus com a nossa vida também quando a gente dá frutos. Né? Quando as nossas ações, a gente começa a praticar e viver a palavra ao ponto de mostrar para as outras pessoas como o nosso Deus ele faz milagres, ele traz transformações. Dar frutos é muito importante. Certa vez Jesus passou por uma árvore, ele buscou fruto, mas cadê? Não tinha fruto naquela árvore. Ela deveria ter
mas não tinha. A gente vê para a igreja de Corinto, que é uma igreja extremamente imatura e já deveria ter saído da imaturidade. Então o apóstolo Paulo vai lá exortar aquela igreja, já deveria ter fruto, já deveria ter transformação. O que vocês estão fazendo ainda na meninice? É tempo da árvore crescer e frutificar. Nós precisamos frutificar nesse tempo, para que outras pessoas experimentem do poder de Deus que nós mesmos estamos experimentando. E a gente pensa sobre o fruto do Espírito, né? Quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos novas criaturas, o Espírito Santo, o Espírito do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, do domínio próprio, da mansidão, da bondade, está justamente dentro da gente. Então a gente tem sementes para frutificar. Então não dá para falar, eu não tenho semente, não tenho amor. Não, nós temos sim, nós temos o amor de Deus depositado no nosso coração, então a gente tem capacidade suficiente para frutificar amor para as outras pessoas. Não dá para dar desculpa, chega de desculpa, eu não consigo, eu não posso. Nós podemos, em Cristo nós conseguimos frutificar para as nações. Você pode frutificar na sua casa, você pode frutificar no seu trabalho, você pode frutificar onde você colocar os seus pés. Adore a Deus frutificando, adore a Deus, mostrando para as pessoas o quanto Deus é bom, o quanto Ele é longânimo, o quanto Ele é manso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é amor. Adore a Deus frutificando. Também a gente pode adorar a Deus com a nossa consagração a Ele, né? No nosso dia a dia, nos consagrando, nos separando para Ele. Em 1 Coríntios 6:20 está escrito assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por alto preço. Nós não pertencemos mais ao inferno. O inferno não tem poder sobre nós. Nós fomos resgatados do império das trevas. E agora? O que a gente vai fazer com essa vida que tem em nós? Nós precisamos nos separar cada vez mais para Deus. Santificação. Nós precisamos, no nosso dia a dia, sabe, perguntar para Deus: e aí, é isso que eu devo fazer? Na tua palavra está escrito isso e isso. Então é assim, né, que eu tenho que fazer. A gente precisa obedecer a Deus, nos separar para Ele cada vez mais. E assim, nos separando para Ele, cada vez mais vai ter menos do mundo na nossa vida. Cada vez mais vamos ser menos influenciados pelo inferno. Como que a gente adora a Deus? Nos separando para Ele. Os nossos olhos têm que ser para Ele, o nosso primeiro pensamento tem que ser para Ele. Quando você acorda de manhã, você pensa no que primeiro? São nos problemas? Nas situações difíceis? Qual é o seu primeiro pensamento do dia? Sabe, você já acorda angustiado? Você já acorda pensando em N coisas que precisa fazer? Ou você já acorda agradecendo? Obrigada, Senhor, eu acordei, eu tenho a Tua vida em mim, eu tenho uma jornada, eu tenho um propósito, o Senhor me capacita. Você já acorda agradecendo a Deus pelo seu dia, pela sua família, pela sua vida? Você já acorda agradecendo ou já murmurando? Ah, que pena, acordei, tenho que fazer várias coisas. Não, consagre-se a Deus. Chega da gente ficar murmurando, a gente precisa se separar para o Senhor. Primeiro olhar, primeiro pensamento, a nossa voz, as nossas ações tem que ser para Ele. Se for assim, a nossa vida funciona. Se for assim, a gente vai caminhar de vitória em vitória. Mas se a gente ouvir o inferno, a gente vai cada vez mais murmurar e ir de um degrau para baixo a outro degrau para baixo, sabe? A gente retrocede. Se a gente não está adorando a Deus, a gente está retrocedendo. Se a gente não está louvando a Deus, a gente está retrocedendo. A gente está perdendo o nosso tempo. Não perca mais tempo. Adore a Deus. Também a gente pode adorar a Deus, né? No nosso dia a dia, louvar a Ele através da nossa unidade. Jesus orou pela nossa unidade. É muito importante, sabe? A gente está conectados como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Nós não nascemos de novo para vivermos isolados, sozinhos nesse mundo e viver de qualquer jeito. Não. Deus nos conectou como uma família. Nós pertencemos à família de Deus. E como é importante a unidade. É importante que você congregue. É importante que você esteja numa igreja local, cumprindo o chamado de Deus na sua vida, edificando vidas. Quando você vai para um encontro na sua igreja, você não está lá só para receber uma palavra numa noite, num domingo especial. Não, você está lá para cultuar a Deus e ser parte do processo. Você não está na sua igreja só sentado para ouvir uma mensagem. Você é membro do corpo, então você
tem uma função. Vá para os encontros da sua igreja com o coração quente, aquecido, sabendo que você faz parte de um corpo. E o depósito que está no seu coração vai abençoar outras pessoas que estão do seu lado. Sabe, a gente vai receber, é importante a gente receber a palavra, a gente precisa meditar, a fé vem por ouvir, mas a gente precisa ter consciência de que o que a gente tem recebido é também para doar. A vida que a gente tem é para devolver para Deus e também é para abençoar os nossos irmãos e para abençoar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nesse tempo, adore ao Senhor, vivendo em união com os irmãos, abençoando a vida dos seus irmãos, dispensando sobre a vida deles os talentos e os dons que estão sobre a sua vida. A unidade é muito importante. Então, quando você começar a olhar com um olhar mais crítico para alguém da sua igreja, um irmão, para alguém da sua família, sabe? Já troca logo esse pensamento. O inimigo quer que a gente fique julgando as pessoas, que a gente viva, sabe, com briguinhas, com fofoquinhas. Não fale mal dos seus pastores. Não abra a sua boca para falar mal deles. Não dê lugar ao inferno, não dê lugar ao diabo. Porque se você der lugar ao diabo, várias coisas começam a desmoronar. Não fale mal, guarde a sua boca. Quando você está falando mal dos seus pastores, a adoração já não está acontecendo de forma alguma. Sabe, quando você está falando mal de alguém, é totalmente contrário a louvor e adoração a Deus. Cuidado com o que sai da sua boca. União, isso é muito importante. Nesse tempo, sabe, se policie, sabe, separe tempo, seja intencional. Cuide daqueles que Deus colocou do seu lado para você cuidar. Use os seus dons e os seus talentos para abençoar as pessoas que estão do seu lado. E então a gente adora a Deus ao aceitarmos uns aos outros. Aceitarmos uns aos outros. E está escrito aqui em Romanos 15, quer abrir sua Bíblia aí? Abre aí. Romanos 15, 7, está escrito assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória do nosso Deus. Cristo nos acolheu para que Deus fosse glorificado. Agora, qual que é o modelo? É Jesus. O que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Vamos acolher as pessoas, sabe? A hospitalidade é tão importante, o cuidado. Tem tanta gente passando por tantos problemas, tantas situações difíceis, sabe? Tem gente que está assim no fundo do poço. E o que você pode fazer? Quais armas você tem na sua mão? Você pode orar por essas pessoas, você pode demonstrar carinho, você pode demonstrar o amor de Deus que está no seu coração. A gente adora a Deus quando a gente acolhe uns aos outros. Seja esse filho de Deus que o Pai está te chamando para esse tempo, que adora a Deus em espírito e em verdade, que acolhe, que cuida dos irmãos, que demonstra amor, que frutifica, que profere palavras de salvação, de alegria. Seja uma pessoa que levanta o ambiente de um local, traga alegria para os ambientes da sua casa. Você tem amor, você tem alegria, então você pode responder a Deus em adoração com todo o amor e alegria que Ele já te deu. Então, adore a Deus, comece a praticar agora mesmo aquilo que você tem aprendido. Às vezes é difícil, mas não é impossível. O Espírito Santo te capacita, Ele nos capacita. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Dependa do seu amigo, dependa de Deus. Para a gente finalizar, vamos declarar junto? Vamos declarar? Tá pronto aí para declarar a palavra de Deus? Já usa a sua boca agora para declarar o que é certo. Vamos lá. Cada pequena atitude, cada pequena palavra da minha vida será para louvar a Deus. Cada declaração, cada palavra, cada ação vai ser para louvar a Deus. Chega de reclamação. Vamos louvar a Deus. Um beijo para você.